Boa noite a todos. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Quero agradecer ao professor Jean Paul a sua presença e teremos mais um Café Científico. É um programa da maior importância de extensão de nossa universidade, mas que na sua origem não foi a Universidade Federal, a Pró-Reitoria de Extensão, que criou esse programa, não. Era um projeto que existia, que vinha funcionando lindamente na cidade de Salvador e que, quando assumimos, sentimos que era importante potencializar isso, trazer também para dentro da universidade. Era o professor Chábel, uma ideia de lá do curso de História da Ciência, em parceria, isso, professor? Professora Blandina, como é o nome do curso? É História da Ciência e Ensino, Filosofia e Ensino, né? E História da Ciência. Com a LDM, que é um projeto de aproximar o cientista com o público em geral e que vinha já funcionando bem na Bahia, mas fora da universidade, achamos a importância de trazer para dentro da universidade também esse programa. E a generosidade, tanto do professor Chábel, que se sensibilizou, como também da LDM. Então, em parceria, nós estamos trazendo esses professores. Hoje a gente vai ter o Jean Paul. Quero falar que está dentro da semana de meio ambiente, que é uma semana, no ano passado nós fizemos a mesma coisa. A ideia é que essa semana a UFBA bote sua agenda anual, a Semana do Meio Ambiente, e temos um seminário importante sendo realizado na Escola de Arquitetura. A UFBA tem dado um avanço extraordinário nessa área, ainda que pareça muito pouco, porque é uma área que tem muito a se fazer e a gente está muito atrasado, mas nós estamos agora com um setor específico, uma superintendência específica. Inclusive, o desejo da administração era tão grande em avançar com essa área que o próprio vice-reitor é o responsável pela área. Então nós estamos avançando. Nós temos essa semana inteira para a questão do meio ambiente, que convido a todos para assistirem também os outros debates e as outras conferências. E agora eu passo a palavra a Chábel, mais uma vez agradecendo a Jean Paul, para apresentar o ilustre professor. Agradecer a professora Dulce. Quero só lembrar que a gente continua com os 2 cafés científicos em Salvador, que continua ocorrendo fora da universidade. Hoje em dia, na Biblioteca Pública dos Barris, acontece todo mês, e a cada 3 meses a gente tem um café científico aqui na UFBA. A principal diferença é que no Salvador a gente traz pesquisadores da comunidade científica baiana para falar com a população da cidade, e no café científico UFBA a gente traz pesquisadores de fora do estado. No meu caso, o professor Jean Paul Metzger, que é professor titular em Ecologia da USP, pesquisador 1A do CNPq na área de Ecologia e vice-presidente da Associação Internacional de Ecologia da Paisagem, que vem falar de um tema candente, importante. Acabou de ser aprovado o Código Florestal, então não podia ser mais oportuno na Semana do Meio Ambiente da UFBA. E o professor Jean Paul participou muito ativamente da discussão sobre o Código Florestal, inclusive no próprio Assembleia Legislativa. Então não poderia haver melhor nome para falar sobre o tema para a gente na nossa Semana do Meio Ambiente. Obrigado, Jean Paul, por ter aceitado estar aqui com a gente. Gente, boa noite. Obrigado, professora Lúcia, Chábel, Blandina, todos os presentes aqui, com a Reitoria de Extensão que me convidou. Não sei se eu sou a melhor pessoa para falar do Código Florestal. Vou tentar falar um pouquinho. Mas, na realidade, eu acho que a gente começou a Semana do Meio Ambiente muito mal, né? Subir no palco. Bom, o que eu queria falar para vocês é um misto de 3 coisas. Primeiro, uma indignação com o código que foi aprovado. Segundo, eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre qual que foi o papel da ciência, o papel que a ciência não teve, né, na mudança do Código Florestal. E eu vou fazer uma especulação sobre o futuro das florestas brasileiras agora com o novo Código Florestal. Então, eu vou falar um pouquinho dessas 3 coisas para vocês. Eu só queria dar uma especulada aqui com vocês. Quem está a par, acompanhou o processo, esses 2 anos longos aí de mudança do Código Florestal, só para eu tentar calibrar um pouquinho
então a gente tem um público grande que não acompanhou. Então, bom, eu vou tentar falar devagar, nas perguntas e respostas a gente vai resolvendo dúvidas. Bom, nesses últimos 2 anos, né, para quem não acompanhou, o processo começou na Câmara, teve um projeto do deputado Aldo Rebelo, que foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, aí teve outros relatores, aprovado no Senado, voltou para a Câmara, mudou tudo, várias vezes mudou. E no dia 25 de abril, a versão final então foi aprovada na Câmara dos Deputados, com a felicidade de muitas pessoas, né, como a gente pode ver nessa foto. Mas, por um outro lado, também isso foi uma grande derrota para o governo Dilma, e eu acho também uma grande derrota para a ciência brasileira. Aí a Dilma tinha a possibilidade de fazer vetos, né, pontuais. Isso significa vetar um artigo inteiro, uma linha inteira. Ela não podia fazer muitos remendos. Como o texto era muito ruim, eu vou colocar uma posição pessoal minha. Eu acho que é importante dizer que eu fiz parte de um grupo de trabalho da SBPC, mas da Academia Brasileira de Ciências, que tem uma certa posição de conciliação, e eu tenho, acho que, uma posição um pouco mais extrema, né? Eu vejo o desenrolar desse processo de uma forma um pouco mais negativa. Mas, enfim, o texto era tão ruim quando chegou na mão da presidenta, que ela teve que, junto com os vetos, editar uma medida provisória. Então, a gente tem aqui o novo Código Florestal, que é a Lei 12.651, aprovada em 25 de maio de 2012, publicada segunda-feira passada, uma semana atrás exatamente, e a medida provisória 571/2012. Muito bem. Eu vou começar do começo e vou explicar, principalmente para aqueles que não estão acompanhando o Código Florestal desde o começo, o que é o Código Florestal. O Código Florestal é a legislação mais importante que rege sobre a conservação de florestas em áreas privadas. Aí vocês podem me dizer, não, mas conservação em área privada pode não ser importante porque a gente já tem as unidades de conservação, tem as terras indígenas. Não é verdade. Se vocês podem ver nessa foto, nessa imagem, o verde, esse verde daqui, é o verde de áreas nativas em áreas privadas, e o verde mais escuro são as vegetações nativas em áreas públicas, né? Unidade de conservação ou terra indígena. Do total de vegetação que tem no Brasil, 390 milhões estão em áreas privadas. Isso significa 73% da cobertura vegetal brasileira está em mãos privadas. E o Código Florestal é a legislação que rege sobre a conservação dessas florestas e desses outros tipos de vegetação. Então é importantíssimo, né? A gente tem aí, sobre o Código Florestal, 73% do que resta da nossa vegetação nativa. O Código Florestal tem 2 instrumentos principais para agir, né? Agir em termos de conservação e conciliação de produção com conservação. O primeiro deles são as áreas de preservação permanente. Então, são as áreas mais sensíveis, importantes para recargas de aquíferos, importantes para evitar deslizamento, importante para conter erosão na beira dos rios, para topo de morro, áreas íngremes ao longo dos rios, em áreas de dunas, né? Então vegetação estabilizadora de dunas, os manguezais. Então são áreas importantes, sensíveis. Se não tiver vegetação lá, a gente vai ter problema ambiental, deslizamento, vai ter mais enchente, a gente vai ter problema. Então essas são as áreas de preservação permanente. Pela lógica, a gente tem que conservar 100%. Se não conservar 100%, a gente vai pagar essa conta em algum momento. Além das APPs, eu estou falando agora do Código de 1965, a gente enterrou semana passada, a figura das reservas legais. Então, o que é a reserva legal? É uma porcentagem que todo proprietário tinha que preservar dentro da sua propriedade, além da APP. Então, sei lá, se ele tinha uma propriedade de 100 hectares, e se você tinha nesses 100 hectares 20 hectares de APP, daqueles 80 hectares restantes ele tinha que conservar 20%, ou seja, mais 16 hectares. Então, no total ele conservava 20 mais 16, que dava 36% da sua propriedade. Então era 20% fora da Amazônia Legal, aí dentro da Amazônia Legal esse número vai de 80% em áreas de florestas a 35% em áreas de cerâmica. Então são esses 2 os principais instrumentos que tinham no Código, que ainda tem no Código Florestal,
mas cujas funções e as formas foram bastante modificadas, como eu vou mostrar para vocês. Bom, o que acontece? Acontece que o Brasil, hoje em dia, ainda preserva 60% do seu território com vegetação nativa. E isso, para muitos, é visto como um impedimento para o crescimento e para a expansão da agricultura brasileira. Então, só 27,7% do território nacional está com alguma atividade agropecuária, principalmente de pecuária. Os outros 60%, aqui a gente tem um erro nessa figura. Como eu falei para vocês, a maior parte está em áreas privadas e não em áreas públicas. Mas, enfim, a soma de áreas privadas e públicas, com vegetação nativa, a gente chega nos 60%. E aí, alguns anos atrás, em 2008, teve um trabalho de um pesquisador da Embrapa, não é um trabalho da Embrapa, é um trabalho de um pesquisador da Embrapa, que mostrou que, se atualmente a gente tem esse quadro daqui com 28% do território nacional disponível para expansão agrícola, se a gente juntasse a APP com a reserva legal, a gente teria disponíveis 41% do território nacional. Ou seja, se a gente computa a área da APP na área de reserva legal, a gente libera aí uma extensão territorial importante para a expansão agrícola brasileira. Então, junto com esse dado, que uma pequena mudança no Código Florestal ia propiciar um maior desenvolvimento agrícola do país, e junto com o fato de a gente ter um Código Florestal que ficou durante 47 anos não sendo aplicado de fato, ou seja, a gente tem um passivo ambiental enorme, cuja solução desse passivo ambiental teria um custo elevadíssimo, né, através de restauração. Então, juntando tudo isso, que a gente tinha 90% dos proprietários ilegais, custo muito grande para a gente se adequar à nova lei não, a lei de 1965, e diante dessas perspectivas que uma pequena mudança na lei poderia resolver os problemas, então teve toda uma frente do setor agrícola, não o setor agrícola como um todo, que batalhou para mudar o Código Florestal. E batalhou para mudar o Código Florestal, flexibilizando enormemente as exigências de conservação. Bom, diante desse quadro, a ciência começou a se posicionar, né? Então, como eu falei para vocês, a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências formaram um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho que eu participei produziu um livro, produziu uma série de documentos para embasar os deputados, os senadores nas suas decisões. E a gente teve também o projeto Biota FAPESP, que é um projeto de levantamento da biodiversidade no estado de São Paulo. Eles também produziram um fascículo especial da revista Biota Neotrópica, colocando o ponto de vista de diferentes especialistas na área de biodiversidade, e isso foi publicado em 2010. Eu mesmo produzi um texto aqui, que eu acho que alguns de vocês já devem ter lido. Enfim, aí a gente teve uma multiplicação, confesso que tardia, né, porque muitas decisões já tinham sido tomadas quando os pesquisadores se mobilizaram, mas a gente teve uma mobilização possivelmente única de âmbito nacional, mostrando a posição da ciência em relação ao Código Florestal. E o que eu quero mostrar para vocês são 4 ou 5 pontos, mostrando que, na realidade, quase tudo que os pesquisadores sugeriram não foi, de fato, implementado. Eu vou começar com um dos pontos que eu acho que é o mais grave, ou um dos mais graves, que é a questão da definição das APPs ripárias. No Código atual, a APP ripária é aquela área de preservação permanente que você tem ao longo dos rios, né? Essa área de preservação permanente, ela tem uma largura que é definida em função da largura do rio. Quanto mais largo o rio, maior a área de conservação que tem que ter dos dois lados do rio. No Código de 1965, o cômputo dessa APP ripária era a partir do rio mais a sua área de inundação anual, né? Que tudo isso é rio. O rio, na realidade, ele existe na época seca e existe na época úmida, né? Então, na época úmida, ele para aqui, na época seca, ele para aqui. Ou seja, o Código de 1975 considerava que tudo isso era rio. O rio, a calha do rio, mais a sua várzea. E aí tinha área de conservação para que esses barrancos aqui não desmoronassem, ou matassem o rio, etc. e tal. O que acontece é que, com um novo Código Florestal agora aprovado dia 25 de maio, o cômputo começa a ser feito a partir da calha do rio.
Eu não sei se isso fica claro para vocês, mas aí a gente vai computar, por exemplo, aqui 30 metros de conservação a partir da calha do rio, e tudo que tiver além disso fica desprotegido. Aí quando a gente olha, quem sabe vale a pena desligar as luzes justo aqui em cima, não sei se está na imagem, na filmagem. Mas, de qualquer forma, vocês estão vendo aqui que tem o rio, o meandro, né, os meandros do rio aqui, em preto, e a gente tem uma vegetação um pouco mais densa. Nessa vegetação um pouco mais densa corresponde mais ou menos aos 30 metros que a gente tem de cada um dos lados. A várzea acaba aqui. A várzea acaba aqui. Toda essa extensão fica desprotegida. Ou seja, nós estamos desprotegendo uma área importantíssima que permite regulação de fluxo hídrico, depuração da qualidade da água, estabilização dos solos, ou seja, uma série de serviços ecossistêmicos que são valiosíssimos, estão entre os mais valiosos, né, em trabalhos internacionais a gente vê isso, estamos perdendo tudo isso. Então, não apenas estamos jogando fora esses serviços ecossistêmicos, como também estamos correndo risco de vida. Deixa eu voltar então aqui. Não sei se agora dá para ver um pouquinho melhor. A calha do rio, um rio bem pequenininho, uns 30 metros de cada um dos lados. Beleza. Aqui a gente vê também a calha do rio está em vermelho e a zona de inundação anual está em azul. Problemático, né? Ou seja, mesmo... Mas imagina que você põe... Aqui já, já estava irregular com o velho Código Florestal, né? Mas se a gente põe uma área de preservação aqui, bom, tudo isso daqui pode ser utilizado, né? E aí a gente tem todo ano, né? A gente tem mortes por inundação, a gente tem mortes por deslizamentos. Então esse é um problema. Só na Amazônia, entre floresta de igapó e várzeas, a gente tem 40 milhões de áreas que potencialmente estarão desprotegidas. 40 milhões de hectares é muita coisa. É praticamente 2 vezes o estado de São Paulo. É uma área muito extensa. Aí tem todo o Pantanal, né? Todos os rios largos ficam desprotegidos. E essa maré equivale para todos os rios. Não só para os rios pequenos, para todos os rios. Então esse é o primeiro ponto que eu acho importante de ser levado em conta. Segundo ponto, cria-se um conceito novo de áreas consolidadas. Né? Essas áreas consolidadas nada mais são do que áreas que estão com uso indevido dentro de APP. Ou seja, quando... Eu não vou voltar agora... Não, vou voltar, né? Vocês me desculpem aqui, mas... Dilma veta 12 itens do Código Florestal, acaba com a anistia. Isso foi o que saiu no Estadão, no dia 26. Não acabou com a anistia não, gente. O que ela fez, no texto que saiu da Câmara, você tinha uma recomposição apenas para os rios mais estreitos, até 10 metros. E essa recomposição era parcial, de 15 metros de cada lado, quando na lei 30 metros. O que ela fez, ela expandiu essa área de conservação para os rios maiores também, mas a faixa de conservação começa com 5 metros. Vai para 8, depois vai para 12, 15, 20, e só para as propriedades grandes é que a gente vai ter conservação de 30 metros. Restauração de 30 metros. Ou seja, isso significa que a gente está consolidando... Desculpa, gente, estou clicando aqui tudo. A gente está consolidando áreas como essas daqui. Né? Ou seja, a gente vai plantar aqui 5 metros de cada lado, né? Que significa 2 árvores. Né? 5 metros, gente, o que é 5 metros? Planta 2 árvores aqui, 2 fileiras de árvore e pronto, o resto consolidou. Certo? Isso para mim é consolidação, é anistia. Nas áreas acima de 45 graus, né, você é APP, não pode mais utilizar. Se já está em uso, continua usando, principalmente se são explorações perenes. De 25 a 45 pode ter pasto, agora não tem problema, não podia antigamente. Então a gente consolida isso daqui. Consolida também a exploração florestal em topo de morro. Consolida um monte de coisas que eu tenho minhas dúvidas se é adequado. Muito difícil a gente retirar essas áreas. Né? Concordo também. Agora, se a gente olhar as áreas problemáticas, né? Por exemplo, arroz só pode ser plantado em várzea. Então a gente teria que ter uma legislação especial para arroz. Pecuária extensiva no Pantanal também é um caso particular. Agricultura de várzea, produção de café em Minas Gerais, maracujá, maçã em Santa Catarina, uva no Rio Grande do Sul. Então a gente tem uma série de cultivos perenes que não são tão danosos, que mereceriam ter uma legislação específica, uma regulamentação específica.
Mas em nome disso daqui, a gente mudou todo o Código Florestal e fez anistia praticamente de 80% a 70% das APPs ripárias. Né? O que a gente tem que restaurar hoje em dia é uma porção muito pequena. E essas atividades aqui representam menos de 10% das atividades agrícolas brasileiras. Então a gente tem um problema grave. Então utilizou-se da exceção para se mudar a regra como um todo. O segundo ponto que a gente teria que olhar com cuidado é a agricultura familiar, que eu vou voltar um pouquinho mais para frente. Terceiro ponto que eu queria ressaltar para vocês, a questão da reserva legal, né, que é aquela área que o proprietário tem que ter além da APP. A reserva legal, quando o proprietário não podia tê-la dentro da sua propriedade, ele podia compensar essa reserva legal na bacia ou na microbacia do entorno. Então, eu não tenho reserva legal aqui, mas o meu vizinho tem um excedente de reserva legal, então eu posso comprar aquela reserva legal, posso averbar aquela reserva legal. Então havia essa possibilidade. O que o novo código faz? Ele permite que essa compensação seja feita em todo o bioma. Significa que uma pessoa aqui do sul pode compensar sua reserva legal aqui no norte, na medida que ele está dentro da Mata Atlântica. Ele praticamente pode compensar um campo sulino com uma mata do Rio Grande do Norte. Isso é um absurdo do geográfico. Né? Isso aqui só para mostrar para vocês, as diferentes cores representam diferentes biorregiões, sub-regiões da Mata Atlântica, centros de endemismos, o que significa que cada uma dessas regiões tem uma fauna e uma flora específica, que não existe em outra região. Ou seja, quando a gente troca uma reserva legal da Serra do Mar e vai para Pernambuco, a gente está trocando coisas, composições, florestas, tudo Mata Atlântica, mas são florestas distintas, com composições distintas, com espécies distintas. E além do mais, o serviço ecossistêmico prestado por essas florestas, ele é prestado num raio pequeno, de 1, 2 quilômetros no entorno de onde ele existe. Ou seja, a gente tira esse serviço ecossistêmico daqui e põe num outro local. O que vai acontecer naturalmente é que, onde o custo de oportunidade, né, o custo da terra é alto, você não vai ter mais reserva legal. Porque vale muito mais a pena você cortar e produzir e compensar isso onde o custo de oportunidade, o custo da terra é mais baixo, em outra região. Ou seja, a gente vai ter um aglomerado de reserva legal, de reservas legais, né, em algumas regiões, e um vazio total, um deserto de vegetação em outros locais que são as áreas mais produtivas e que se beneficiariam dos serviços ecossistêmicos prestados pela vegetação. Então isso é bastante problemático também. Quarto ponto, tudo isso que eu estou falando para vocês, nada disso foi considerado no novo texto. As APPs devem ser computadas indistintamente do cálculo da reserva legal. Se a gente olhar a definição, eu não vou ficar lendo para vocês aqui, mas a definição de APP e de reserva legal que está no texto, no Código Florestal, vocês vão ver claramente que as funções são distintas. Né? A APP, ela tem aí a função de estabilidade geológica, né? Evita erosão, proteção de biodiversidade, fluxo gênico, proteção do solo, assegurar o bem-estar das populações através desses serviços que estão listados aqui em cima. Preservar recursos hídricos, são áreas sensíveis, como eu falei para vocês no início. A reserva legal é uma área a mais de floresta ou de vegetação nativa em área produtiva, né, que é importante a gente ter a representação da biodiversidade nessas áreas produtivas, que tem duas funções essenciais. Uso sustentável de recurso natural, e eu grifei aqui o natural, porque agora entrou exótica no meio, e conservação da biodiversidade. Então tem esses dois papéis distintos. Agora, a APP, ela está, como eu falei para vocês, topo de morro, em costas mais íngremes, perto do rio. A reserva legal vai estar em outros lugares. Né? Vai estar afastada do rio, vai estar em costas não muito íngremes, não vai estar nos topos do morro. Ou seja, a posição geográfica de cada uma dessas duas unidades, desses dois elementos, é distinto. E como o meio abiótico é diferente, a biodiversidade é diferente. Uma paisagem saudável, que tem uma representação total da biodiversidade, tem que ter tanto áreas protegidas de APP quanto de reserva legal. Quando a gente junta essas duas coisas, a gente acaba preservando apenas as áreas de APP. O que vai acontecer? Como eu falei para vocês, algumas regiões vão virar desertos de reserva legal. E nessas regiões a gente vai ter uma cobertura florestal por volta de 10%, que é a cobertura média aí de APP. Isso pensando que todas as APPs estarão preservadas. Né?
Só para dar um exemplo, aqui a gente tem um trabalho da Renata Pardini, que é professora do Departamento de Zoologia da USP, junto com uma série de outros autores, eu estou incluso aqui, onde a gente mostrou em várias paisagens do Planalto Atlântico Paulista que a mudança da porcentagem de floresta na paisagem tem uma implicação muito grande na conservação de espécies. A gente tem paisagens com 50% de área preservada, 30% de área preservada e 10% de área preservada. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas o que ficou claro para os pequenos mamíferos e para as aves também, e para os anfíbios, é que, ao passar de 30% para 10%, a gente perde todas as espécies mais sensíveis. Uma paisagem de 30%, a gente tem uma paisagem fragmentada, mas os fluxos gênicos ainda são possíveis e as espécies mais sensíveis ainda se mantêm em alguns locais, os locais onde os fragmentos são maiores, mais conectados, mas elas se mantêm. Na paisagem de 10% não existe mais essa condição, as espécies desaparecem. E o que a gente está criando com o novo Código Florestal são paisagens de 10%, ou seja, paisagens onde apenas espécies mais generalistas, eu chamo assim, mas minha esposa não gosta, das espécies vagabundas, é onde elas vão existir. Né? Só as espécies fresh. Né? Quinto ponto que eu acho que é importante, voltar um pouquinho para aquela história da agricultura familiar. Né? O agricultor familiar é aquele que tem uma propriedade pequena, que usa mão de obra familiar, a renda é exclusivamente familiar, a gestão também é familiar. Né? Então são 4 quesitos para você definir o agricultor familiar. Esse agricultor familiar, se de fato você tem extensões de APP muito grandes dentro da sua propriedade, isso pode ser um impedimento para a sobrevivência dele, porque ele depende da terra para sobreviver. Então a gente precisa pensar nele de uma forma distinta. O que fez o novo Código Florestal? Ele simplesmente associou a figura da agricultura familiar ao pequeno proprietário, definindo o pequeno proprietário em função apenas do tamanho da propriedade. Né? Então ele diz lá que o pequeno proprietário tem 4 módulos fiscais, ou menos. E para todo pequeno proprietário, você tem dispensa de reserva legal, você tem uma série de flexibilizações, por exemplo, o agricultor com menos de 2 módulos fiscais, ele pode recuperar a sua APP até o limite de 10%. Se tiver mais APP para ser recuperado, ele não precisa. E até 4 módulos fiscais, ele recupera até 20%. Ou seja, tem uma série de flexibilizações e isso preocupa. Preocupa porque muitos pequenos proprietários não são agricultores familiares e não precisam de nenhum tipo de flexibilização. Então, o pequeno proprietário, o minifúndio é até um módulo fiscal. E a pequena propriedade até 4 módulos fiscais. Então, quando você junta, isso aqui é número de imóveis, né? 65 mais 25, 90% das propriedades agrícolas brasileiras são pequenas propriedades. Então, para 90% das propriedades brasileiras, há dispensa de reserva legal. Isso representa 8 mais 15%, 23%, um quarto mais ou menos do território nacional. Então, a gente está dispensando de reserva legal um quarto do território nacional. Vocês podem dizer que isso não é muito, pode ajudar o pequeno proprietário, o produtor familiar, mas vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente vê, em verde mais claro, o pequeno proprietário e em verde mais escuro, o grande proprietário. Então, até 4 módulos fiscais aqui e de 4 módulos fiscais para cima aqui, para os diferentes biomas brasileiros. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa e Caatinga. Né? Então, a Amazônia, por exemplo, quase não tem pequeno proprietário, tudo bem. Mas se a gente olhar Mata Atlântica, 46% do território, né, não é número de empreendimentos, de área. 46% da área na Mata Atlântica está em pequenas propriedades. 48% da Caatinga, pequenas propriedades. 32% do Pampa em pequena propriedade. Eles não precisam mais recuperar a reserva legal. Né? Isso significa o quê? Uma redução na quantidade de reserva legal que precisaria ser restaurada, uma redução de 48% na Caatinga, de 45% na Mata Atlântica, de 31% no Pampa, e no Cerrado, no Amazônia e Pantanal a gente não tem um efeito tão grande. Mas pensando em particular na Mata Atlântica, que resta aí cerca de 12%, 16% de vegetação remanescente, a grande ação na Mata Atlântica não é apenas conservar, é restaurar. Com o novo Código Florestal, o estímulo à restauração é praticamente zerado. Né?
praticamente em 50% do território de Mata Atlântica não precisa mais ter reserva legal. E aonde precisa restaurar a reserva legal, né, nas propriedades com mais de 4 modos fiscais, você vai computar APP, você vai usar 50% de exótica, enfim, não vai sobrar quase nada, você pode compensar. Então não vai ter restauração. Esse é um dos resultados do novo Código Florestal. Enfim, eu não vou continuar a análise aqui do Código Florestal ponto a ponto, só queria colocar aqui, esse documento da SBPC, da Academia Brasileira de Ciências, foi entregue aos senadores em outubro de 2011. A gente tinha 10 pontos. Desses 10 pontos, nenhum foi incorporado na versão final. Os vetos da Dilma apenas permitiram retirar alguns absurdos que tinham sido incluídos no texto da Câmara. Então, o texto atual ele não é tão ruim quanto o da Câmara e não chega a ser tão bom quanto o do Senado, que já não era bom. Isso me preocupa muito, né? Acabou a primeira parte aqui de indignação com o Código Florestal. Eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre por que a ciência teve um papel tão pequeno, né, nas mudanças do Código Florestal, apesar dessa mobilização. Foi tardia, mas teve uma mobilização. Todos os deputados e senadores votaram sabendo da informação científica que tinha sido acumulada até aquele momento. Esse descompasso entre conhecimento científico e aplicação de ciência não é exclusividade do Código Florestal. Eu vou dar um outro exemplo, mas existem vários outros aqui na Bahia, devem existir vários outros. Um exemplo é Corumbataí, a APA de Corumbataí, que fica bem no reverso das crestas basálticas, no interior do estado de São Paulo. É uma área muito interessante, porque ainda tem vegetação lá porque você tem um relevo que propicia a manutenção dessa vegetação, né? O uso agrícola não é tão forte. Mas um dado que eu acho muito interessante é que você tem lá a Unesp de Rio Claro, você tem a UFSCar, né, de São Carlos, e você tem a USP de Piracicaba. A gente tem 3 polos acadêmicos no entorno da APA de Corumbataí. Em 24 de outubro de 2011, eu fiz um levantamento de trabalhos feitos no Corumbataí, né, 189 teses, 79 artigos nos Scopus, 98 artigos no Web of Science. Né, um monte de conhecimento produzido nos últimos 20 anos. Perguntem para mim quais foram as mudanças dos indicadores sociais e econômicos da região. Nenhum. A gente tem um monte de trabalho acumulado que não repercute em absolutamente nada em termos de melhoria da qualidade de vida da população local. Isso parece para mim uma inconsistência, uma incongruência, porque ao mesmo tempo sai na Science que o Brasil é um dos países que está despontando em produção científica, né? A gente passou aqui de 0,8% da produção científica em 1995 para praticamente 2,7% em 2009, ou seja, num período aí de 15 anos a gente teve um aumento muito grande de quantidade de artigos e não tão grande de qualidade, mas também teve de qualidade. Então a gente está produzindo muita ciência, estamos formando muitas pessoas, né? Eu acho que aqui a gente tem um exemplo muito interessante na UFPA. Isso aqui são dados da CAPES, também recentes, curso de pós-graduação, desde 1976 até 2010. Aqui a gente tem o mestrado, o doutorado acadêmico e o mestrado profissionalizante. Que a gente tem os 3 aqui. Ou seja, estamos formando cada vez mais pessoas. Né? Só na área de ecologia, forma-se, na área de biodiversidade, que foi um dado que o Tabarelli colocou para a gente, forma-se um doutor por dia. Gente, onde estão esses um doutor por dia para discutir o Código Florestal, que é a principal legislação que conserva biodiversidade em áreas privadas? Né? Não vi uma mobilização condizente com a produção científica e com a formação de pessoas que a gente tem hoje em dia. Mas isso também não é exclusividade do Brasil. Né? Se a gente olhar na literatura, nem exclusividade do Brasil, nem exclusividade da área ambiental. Né? Isso perpassa por diferentes áreas de conhecimento. Né? Esse link entre a produção do conhecimento científico e a aplicação do conhecimento científico, ele é falho, por muitos motivos. E isso tem uma literatura ampla, eu tenho certeza aqui que o pessoal, o Charles, o Ablandi, devem saber e devem conversar com seus alunos. Mas eu vou explicar de uma forma simplista, mas eu acho que um dos principais pontos para essa comunicação ser ruim
é que ela é vista de uma forma unidirecional, né? A gente tem numa ponta dessa cadeia o cientista produzindo conhecimento, e na outra ponta a gente tem o gestor ambiental, o usuário do conhecimento, né? Que deve usar aquele conhecimento. O grande problema é que nós cientistas, nós escrevemos, e muitas vezes falamos, espero que não esteja falando agora, de uma... Não mexer no computador. Só... Tá ligado?